Queres sonhar mais alto? Junta-te a esta jornada. Olá, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Cláudia Benedy. Pois é, bem-vindos, bem-vindas. E então, hoje vamos falar um bocadinho sobre como é que foram os últimos dias, como é que está o ponto da situação do meu livro, o feedback que eu recebi da editora revisora, os últimos livros que eu li. Portanto, vamos passear um bocadinho pelo meu Goodreads, eu já vos vou mostrar, até posso mostrar-vos como é que eu organizo o meu Goodreads. Depois eu fiz uma sondagem no meu Instagram sobre se gostavam de escrever algum livro. E 57% das pessoas que me seguem disseram que sim, que querem escrever um livro. Eu fiquei mesmo muito contente e satisfeita com isso. E levantaram-se duas dúvidas em relação à escrita de um livro, que é, eu não tenho nada para dizer nem para contar como é que eu vou escrever um livro, onde é que eu começo? E eu vou dar-te vários exemplos de autores que publicaram com temas muito diferentes, onde é que eles foram buscar as ideias para os seus livros. E sim, é possível. Não tens nenhuma ideia, mas depois deste episódio vais sair com ideias para escreveres uma história, nem que seja uma pequena história. E outra dúvida é que, será que é possível criar uma comunidade sem aparecer? Nós sabemos que é importante estar nas redes sociais para o nosso trabalho ser encontrado, para sermos encontrados, para nos verem, não é? Verem aquilo que andamos a fazer. E sim, é possível. Eu vou dar-te exemplos. Eu vou dar-te um exemplo de sucesso de uma pessoa que já escreveu, publicou 2 livros e nunca apareceu. Ela não fala dela, da vida dela. Ela não mostra aos amigos e aos familiares. E sim, ela já vendeu vários livros e faz muito conteúdo de valor. E é possível, sim, eu vou falar sobre isso também. Então, como é que têm sido os últimos dias? Eu fui viajar até Vigo, fomos fazer uma viagem para eu acabar de escrever um livro e consegui terminá-lo a tempo e enviá-lo para a editora revisora. E entretanto já recebi o primeiro feedback e estou a trabalhar então as ideias que a editora me lançou. E é sempre interessante trabalhar com alguém, em conjunto com alguém, porque nos amplia a visão, a forma como olhamos para o nosso texto. Imagina, tu escreves um livro e gostavas de desenvolver alguns pontos. O trabalho da editora passa muito por isso. Ela levanta-te dúvidas, questões que tu podes agarrar e depois trabalhá-las e, através das personagens e das cenas. Eu os primeiros livros eu não fiz isso, não é? E agora estou a trabalhar com outra pessoa e é muito mais interessante. Para quem tem medo de críticas e de feedback, vai entender que isto é só para melhorar. Porque nós temos a ideia do nosso livro, está na nossa cabeça, mas depois, quando passamos para o leitor não sabe muitas das coisas que temos na nossa cabeça, não é? Então o trabalho do editor passa muito por aí, de fazer o papel do leitor e tentar perceber algumas coisas. Olha, e que tal agora escreves um capítulo sobre isto? Era interessante mostrar ao leitor como é que era a personagem antes deste momento. Pronto, e trabalhar a estrutura do texto é sempre mesmo muito bom quando é feito em conjunto. Então está a ser muito fixe. Eu vou dedicar-me este fim de semana a trabalhar aquilo que me falta, inclusive encerrar o livro com 2 capítulos que eu deixei para o fim. Eu já tinha mais ou menos os 2 capítulos na minha cabeça, mas deixei para o fim para perceber se estava a passar a mensagem corretamente e se fazia sentido terminar o livro daquela forma. Eu quero entregar mesmo um bom produto aos meus leitores, então acho que é muito interessante passar por aí. Mas pronto. E eu agora quero mostrar-te os últimos livros que li, aquilo que recomendo e que vale a pena ser lido. Eu tenho lido algumas coisinhas e vou começar então por falar do livro de Annie Ernaux, que é o Perder-se, que é uma autora que tem ganho o meu coração a cada livro. Ela agarra num episódio particular da sua vida e transforma em livros. São livros sempre curtos, muito intimistas, muito crus, muito
viscerais, emotivos, ela não tem filtros, ela não tem medo de parecer ridícula, ela diz mesmo tudo aquilo que pensa e sente. E aqui ela tem um caso com um diplomata russo, e há uma relação secreta porque ele é casado e ele é mais novo e a Annie, está divorciada e ela tem 2 filhos crescidos e mantém esta relação secreta. Inclusive ela acaba por conhecer a mulher deste diplomata. Portanto, ela transforma episódios da sua vida em livros. E aqui é mesmo um diário que ela foi escrevendo ao longo daquela relação e nós vamos acompanhando e é incómodo muitas vezes nós estarmos a ler aquele diário, mas portanto foi uma escolha sua, não é? Publicar e eu gosto muito dos livros dela, tenho criado uma relação muito especial com os livros e ela tem sido uma inspiração para mim. E depois li um livro romancista como vocação, do Haruki Murakami, que é um livro não só para fãs dos romances do Haruki Murakami, como também para quem quer escrever um livro. Eu acho que vai sair deste livro com muitos conselhos válidos, inclusive eu tirei alguns para mim e algumas reflexões também que me incentivaram e motivaram a escrever e publicar os meus livros e a não desistir. Portanto, e ele tem uma forma muito própria de olhar para o papel do escritor e é muito bom. Eu gostei muito, é um dos meus preferidos deste ano. Depois li o pequeno livro de Gabriel Garcia Marques, matei um bocadinho as saudades e gostei, foi uma história fofinha e claro, realismo mágico sempre. A escrita dele está presente muito, não tanto como os seus grandes livros. Já estamos aqui a falar num livro em que Gabriel Garcia Marques já está na fase final da sua vida e nem ele achava que era um bom livro. Portanto, quem somos nós para negar, não é? Não acho que seja um mau livro, acho que é um livro interessante, mas dá para matar saudades, é isso. Depois li um Dark Romance e é um livro com cenas um bocadinho fortes, para quem não está habituado, e é um livro básico, não é? Muito linear, nada complexo, super simples, básico, cenas muito fortes a nível sexual. E diz que é o primeiro de uma trilogia, não sei porque que vão ter mais livros, mas ok. E nós aqui temos um vilão que se apaixona pela menininha moça e depois a menina moça é filha do grande vilão dele. Portanto, a pessoa que ele mais quer matar. E depois há toda aqui uma vingança e envolvimento e tudo mais. É uma leitura que eu fiz assim a voar, mas não acho que seja um livro extraordinário. Não é? Depois, Fabricante de Lágrimas foi uma grande ilusão. Um autor italiano, faz-me imenso sucesso. Livro de 600 páginas, esta capa. Gostei muito do título, Fabricante de Lágrimas. E depois o livro não desenvolve, o livro não tem carisma, não tem cenas que sejam fundamentadas, a atmosfera onde o livro é ambientado está mal construído, pelo menos não senti muita falta do ambiente. Tem alguns parágrafos bonitinhos, mas não faltou mesmo a intensidade que prometia e pronto, não gostei e nem consegui terminar o livro. Não vou terminar. Depois li mais um livro de autobiografia, não é? Através dos livros dela, Maria Filomena Mónica, Os Livros da Minha Vida. E é um livro cheio de recomendações literárias e só por isso gostei muito. Gostei de conhecer parte da história dela. Eu já tinha lido alguns livros da autora, inclusive um sobre a morte, se não estou em erro, e gostei. E gosto da escrita dela. Não gosto muito da questão política, essas partes são chatas, mas foi giro ver também o processo criativo dela, como é que ela decidiu escrever sobre essa de Queiroz, as investigações, os livros que leu, e mostra muito que escrevermos sobre determinados géneros, nós temos que ler livros desses géneros. Portanto, acho que traz esse conselho muito bem evidente e é uma coisa que eu tento sempre fazer. Por exemplo, eu ao escrever o livro que estou a escrever, eu também estive a ler livros com semelhantes, não é?
que me ajudaram a perceber mais ou menos a estrutura. E é isto, foram as últimas leituras, são 21 livros que eu li até agora. E tenho aqui já o Brandon Sanderson, O Império Final, um dos meus preferidos deste ano. Depois, A Cicatriz, não foi não é uma obra-prima, mas é um livro que me marcou. Quanto mais tempo passa, mais eu acho que o livro me deixou marcas, deixou cicatrizes, vá. Romancista com Vocação, até agora acho que foi o meu preferido. E estou a sentir falta de... e também gostei muito dos livros da Annie, O Perder-se gostei bastante, mas ainda não li assim nada, sabem? Eu preciso de ler um clássico, estou a sentir falta de ler um clássico. É isso. Mais, eu fiz aqui umas notinhas para não me perder no alinhamento do episódio. Então, vamos agora falar sobre esta questão do processo criativo. Não tenho nada para dizer nem contar onde é que vamos buscar ideias para um livro. Eu vou dar-te exemplos espetaculares de autores que foram... Onde é que foram buscar as suas ideias, não é? Olha, um excelente exemplo de uma autora que partilhou o seu conhecimento sobre finanças e publicou os seus livros de duas formas. Portanto, nós temos um livro em que ela faz um contrato com uma editora, a editora trata da publicação por ela, não é? A revisão e tudo mais. E toda esta parte da capa é trabalhado pela editora, não é? E fica com um contrato e recebe uma parte dos lucros, das vendas. Estou a falar da Dama Dores, que ela tem uma página no Instagram e ela também não me aparece. Nós não sabemos o rostinho dela. Eu sei porque, entretanto, entrei para um clube do livro dela. E outro exemplo é este, Fire com Obrigações. Aqui ela já não tem um trabalho com a editora e é ela que faz todo o trabalho, contratando pessoas, por exemplo, para fazer a capa, a paginação. Estás a ver? Olha, não é fixe. E acho que este ficou muito melhor do que este. Mesmo em questões de material, papel, e mais uma vez aqui está ela. E onde é que ela foi buscar a ideia? Ao conhecimento que tem. Portanto, ela escreve 2 livros sobre o seu caminho para o FIRE e depois aqui fala sobre FIRE com obrigações. Portanto, uma das formas de conseguires ideias para o teu livro é perceberes o que é que tu podes partilhar com o outro, não é? Conhecimentos tens ou o que é que tu podes transmitir nos teus livros. Por exemplo, o teu conhecimento é uma forma de publicares uma história, não é? E existem, e aqui é outro exemplo, a Ave Rara, que é o Pedro Silva Santos, que quando decide publicar estes livros autobiográficos, toda a gente lhe diz que ele é doido. Quem tem interesse em ler os seus livros. E sim, há muita gente com interesse em ler os seus livros. Isto porquê? Ele agarra na sua experiência pessoal, tudo aquilo que passou no seu percurso profissional e publica 2 livros que estão separados por fases diferentes da vida. A fase mais difícil e depois como é que conseguiu recuperar dessa fase tão difícil. E ele faz um trabalho espetacular na internet que dá vontade sim de querer saber como é que ele fez. As pessoas inspiram-se em histórias e não é à toa que os podcasts mais ouvidos são sempre de histórias. As pessoas inspiram-se em histórias, gostam de ouvir histórias semelhantes, diferentes, que as inspiram e motivem. Portanto, ele tem um podcast também que se chama Ave Rara, ele leva sempre convidados e os convidados contam as suas histórias, é sempre muito, muito fixe
ouvir e aprender. E ele traz aqui a sua realidade, a sua experiência e ajuda os outros. Portanto, mais uma ideia de autobiografia que tem sempre uma mensagem, algo que acrescenta ao leitor, não é só ego, não é? Não são só livros de ego. Portanto, isto são outras formas de poder escrever um livro, uma autobiografia, o que é que a tua história, ou como é que tu podes contar a tua história de forma a acrescentar aos outros. E agora, falando um bocadinho da minha experiência pessoal, eu escrevi 2 livros, não é? 2 e-books. Eu ainda não publiquei em papel, mas eu acho que este ano irá acontecer agora, não é? Com o meu romance que estou a trabalhar. E o primeiro foi um livro de listas literárias, onde eu partilhei o meu amor por livros, onde eu falo sobre a rotina, os hábitos, os rituais, listas literárias para todos os gostos, para quem quer começar a ler, tem jogos, tem desafios, portanto, foi um livro muito semelhante ao conteúdo que eu já fazia nas minhas redes sociais. Eu agrupei tudo, criei novas listas e entreguei em formato de e-book. Isso é outra forma também, é criares um e-book simples com um conteúdo que já partilhas nas redes sociais, porque até estás a ajudar os teus seguidores a ter um produto só, especificamente com aquele conteúdo, não têm que andar a ler post aqui, post ali, não é? E ir a uma rede social, ir a outra e conseguem ter um sítio onde podem ler tudo aquilo que tu tens para ensinar. Depois também tenho o meu e-book chamado O Dia em que Deixei de Falar com a Minha Avó, e nesse caso falo de uma memória enquanto criança, um episódio particular, e em que basicamente deixei de falar com a minha avó. Este título parece, ok, ela é uma pessoa muito fria, porque é que havia de deixar de falar com a avó, mas aquele livro explica todos os motivos e mais do que isso, ela mostra como é que as crianças são marcadas por vários momentos da sua vida e lembram-se, sim, mesmo com 8 anos, eu lembro-me bastante daquilo que vivi ao longo da minha infância e muitas coisas que me marcaram. E é uma história que também mostra a realidade de muitas mulheres. Pois é. A realidade da minha avó, da minha mãe e a minha. 3 mulheres, 3 gerações. E muito pouca coisa mudou, algumas coisas, mas poucas coisas mudaram. A sociedade não está assim tão evoluída. E pronto, foi um livro que eu não desenvolvi muito, mesmo de forma proposital, porque eu queria mostrar como é que são as memórias. Eu agora já sou adulta e que são recortes de memórias. E eu não podia ter um livro muito desenvolvido porque não era isso que eu queria contar. Eu queria contar o perigo das memórias. Vá. Ou como é que vários episódios podem marcar uma criança. E como é que a criança retém aquele momento. É mais isso. Enfim. E pronto, estas são algumas das ideias. Depois tenho aqui a nossa grande Annie Ernaux, que agarra sempre episódios da sua vida e publica um livro. Ela trabalha o texto, neste caso é um diário, eu presumo que tenha passado também aqui por algum trabalho, não é, de revisão e tudo mais, mas este é um diário. E ela já escreveu livros sobre uma paixão, que por acaso é a mesma paixão que este. Escreveu um livro sobre um aborto ilegal. Ela agarra nesse episódio do aborto ilegal e transforma em livro. Portanto, olha para a tua história. Não podes dizer que não tens nada para dizer, para contar. Todos nós temos uma história. Todos nós conhecemos pessoas com histórias. Nós podemos inspirar-nos na história do outro e inspirar-nos na nossa própria história. O que é interessante? Ouvir histórias, não é? Ouvir histórias, ler muitos livros e pensares um bocadinho no que é que te marcou, o que é que mexe, o que é que tu sentes e tens vontade de partilhar com o outro. Eu ainda estou a terminar este livro sobre
uma mulher que se divorcia com 2 crianças e passa pelo regime de guarda partilhada, que não é um processo fácil, e já estou a pensar na próxima história, muito baseada também num episódio marcando a minha vida. Portanto, eu acho que sim, que é possível para quem quer escrever livros mais reais ou mais práticos, já tem aqui uma série de ideias que pode usar, não é? Para começar a escrever o seu próprio livro. E agora também quero-vos falar, por exemplo, da Filipa Maia, que escreveu um livro chamado Empreender Sem Limites. E diz assim: as ferramentas que precisas para criar uma mudança nos negócios da tua vida. E o que ela vai escrever aqui, se calhar já ouviste e leste em tantos livros de empreendedorismo e marketing e tudo mais. Mas ela tem uma forma de escrever, pensar e de partilhar essas ideias diferente. E não penses, mas eu não vou trazer nada de novo. Só a tua forma de ser, de estar, de partilhar já é nova. Nem toda a gente se identifica com a forma como a Filipa Maia partilha as suas ideias. Nem toda a gente, não é? Mas algumas pessoas vão identificar-se. Portanto, nós somos todos seres diferentes. Nem toda a gente vai identificar-se com o conteúdo que eu partilho, não é? Algumas vão identificar-se com outra criadora de conteúdo em relação a livros. Isso é natural. Nós todos somos muito diferentes. Portanto, não vivas com essa ideia de que eu não tenho nada de especial para partilhar. Tu tens, com certeza, e irá existir pessoas com a mesma história, histórias muito semelhantes que se vão identificar contigo. Acredita. Então, é possível criar uma comunidade sem aparecer? Pronto, eu já vos falei aqui na Dama de Ouros. Ela não aparece, ela não partilha o seu dia a dia, ela não mostra pessoas da sua família. Portanto, nós nunca vimos a carinha dela e ela já autopublicou 2 livros, não é? Um com uma editora, com um contrato, não é? E outra com todo um trabalho feito por ela, sem editora. E sim, é possível. E como? Com conteúdo de valor. Eu acho que esse é o segredo dela. Ela entrega mesmo conteúdo de valor, ensina muito através daquilo que vai fazendo, o que ela aprendeu, e isso faz com que mais pessoas tenham interesse e lhe façam perguntas, ela vai respondendo, ela entrega mesmo muito conteúdo. Por isso, uma forma de conseguires criar uma comunidade é focar-te num assunto, num nicho, não é? Num determinado assunto e criares conteúdo de valor para as pessoas que te seguem sobre esse tema, ok? Podes criar uma conta no Instagram, podes criar um podcast, nem sequer precisas de aparecer, basta a tua voz e começares a partilhar muito. No TikTok também é possível fazer vídeos sem aparecer e em tantas outras plataformas tu encontras conteúdo sem rosto e que são perfeitamente adaptáveis a um livro, por exemplo. Tu podes criar sim uma comunidade sem aparecer. Olha, cria um avatar, cria uma imagem, mas vai dando vai dando carisma ao teu conteúdo, mostrando um bocadinho daquilo que és, sem mostrar a tua cara. Podes falar só sobre a tua experiência pessoal, não é? Do teu caminho, da tua história, do que é que tens para ensinar ao outro. Hoje em dia nas redes sociais nós queremos aprender, não é só entretenimento, também nós queremos aprender com o outro. Por isso acho que é muito válido criar hoje em dia comunidades e não precisar de um rosto, andar sempre a mostrar a casa, o quarto, os amigos, e é possível sim. Portanto, a ideia é criares um determinado... Qual é o tema que tu queres falar, não é? Primeiro. Depois,
criar toda uma imagem no teu Instagram, nas redes sociais. Vai partilhando um pouco de ti, vai procurando outras pessoas com o mesmo nicho, vai interagindo para se te encontrarem, não é? Se depois estares a falar para a parede também, não é válido. Mas a Fire conseguiu fazer um percurso espetacular, que eu acho que é um ótimo exemplo para falarmos aqui, sem dúvida. Ela dá valores, ela mostra valores, e eu acho que também é interessante até ela não mostrar o rosto, porque ela sente-se muito mais livre para partilhar determinadas coisas. Imagina, eu falar, eu não posso falar de determinados assuntos, por exemplo, porque A ou B irá ofender-se, conhecem-me, vão espalhar. Então eu tenho que sempre ter um bocadinho mais cuidado e de filtro. Eu acho que até é muito mais interessante não aparecer, porque te sentes mais livre. Não sei, eu gostava de falar um bocadinho com a Fire um dia sobre isso. Ela não se sente bem mais livre dessa forma. É como escrever um livro sobre determinados assuntos e depois no início como se dizer assim: este livro não é inspirado em ninguém que eu conheço, e ter esse cuidado porque as pessoas depois ainda se ofendem, né, por estarem nos livros. Eu, por exemplo, não pude escrever na primeira pessoa e eu tive que transformar este livro num romance, não é? Um romance. Tem sim algo de autobiográfico, quem conhece a minha história sabe, mas jamais posso dizer que é um livro inspirado em mim. Quer dizer, ele é, mas eu não posso, por exemplo, escrever na primeira pessoa. Não dá, não posso. E poderia ter alguns problemas em relação a isso. Portanto, é baseado em algumas pessoas. Sem dizer nomes, nunca. Por isso, a privacidade até é uma benção muitas vezes. Em muitas coisas, não é? É uma liberdade de caraças. E pronto, eu agora queria te mostrar algumas das coisas que eu tenho aqui no meu site, que eu fiz aqui umas mudançazinhas no meu site. Uma das coisas que também podes fazer é criar um site. Crias um site, isso é uma ótima forma de partilhares o teu conteúdo. Falas sobre conteúdo relacionado com aquilo que queres vender, portanto, em relação aos teus livros. E aqui eu fiz muito conteúdo. Tenho feito conteúdo direcionado, com estrutura. Não escrevo qualquer coisa. Os textos têm sempre algo para agregar a quem os lê. Pronto. E também tenho aqui todos os serviços, os cursos, tudo mais. Encontram aqui conteúdo de valor sempre interessante. Deixem-me também mostrar-vos alguns livros que eu vos queria mostrar. Era o quê? Os livros. Deixa-me ver se consigo. Vou mostrar-vos uns livros que eu coloquei aqui na minha lista. Olha, o que eu coloquei: o livro novo da Rita da Nova, Quando os Rios se Cruzam. Eu não gostei muito do primeiro livro, mas estou curiosa em relação a este, até porque se passa na Itália. Também deixei este na minha lista. Como ser amiga da escuridão, não sei. Como teria uma capa. Este é um livro sobre biblioterapia. É um tema que me interessa, também deixei aqui na minha lista de desejos. O Sono Delas, que é uma compilação de textos de várias autoras portuguesas sobre o sono. O livro novo de Cláudio Ramos, O Rapaz, não é para mim, é um colega meu que me pediu para depois comprar e é isso que eu vou fazer. Pronto, que ele pediu-me, eu não tenho assim grande interesse. Quero muito ler o Nada, eu ainda não li, são 2 nadas que eu tenho aqui. E depois biografias que eu deixei aqui também. O Gabi Mercedes, O Livro do Verão, Na Onda do Caos, Diário da Ansiedade e pronto. O Plano de Marketing de uma Página. Também estão aqui. São alguns dos livros que eu deixei na minha lista de desejos.
Mais, o que é que eu tenho para vos dizer? Tenho para vos contar. Eu consigo organizar os meus dias, eu consigo organizar o meu conteúdo, consigo organizar-me para gravar um podcast, gravar um vídeo para o canal, conteúdo para as redes sociais, com o meu método. O meu método, eu consegui também gravar as 7 aulas do curso e já está disponível no meu site. É um método CB Cláudia Benedy, porque é um método que eu criei de acordo com tudo aquilo que fui aprendendo ao longo dos últimos 10 anos em relação à organização. Eu fiz vários cursos, eu aprendi várias técnicas, eu li tudo o que havia para ler sobre o tema e cheguei a uma conclusão que para mim não funciona um método de organização que tenha 50 mil ferramentas, 50 mil passos, para mim não funciona. Então eu encontrei no meu método uma forma excelente de adaptar-me à minha realidade, a uma vida rápida, prática, tudo a acontecer e ao mesmo tempo, ponto a ponto. Focar apenas num objetivo de semana após semana. E desta forma é que eu consegui concluir o meu livro, fazer o meu curso, criar o meu próprio curso, criar os meus sites, escrever os meus textos. E este método é super básico, é mesmo básico. Não precisam de 50 mil ferramentas. Eu, para além dos meus cadernos, ou do método CB, dos cadernos, também basta teres um caderno. Eu no meu curso CB mostro-te lá como é que tu consegues fazê-lo só com um caderno. Mas é planeamento, não é? Do ano, mês e semana e dias. É focar nisso. E sempre que tens uma ideia, construires a organização e a estrutura até à concretização de tudo que vais planeando. Imagina, eu este ano decidi escrever um livro, não é? Publicar um livro. Quais são os passos? Os passos são este. Em janeiro, o que é que eu quero fazer? Em janeiro, eu quero terminar de ler o meu livro. Terminar de escrever o meu livro. Em janeiro, na primeira semana, o que é que eu tenho que fazer? Escrever 3 capítulos. Na segunda semana, o que eu tenho que fazer? Escrever 3 capítulos. Ao fim de um mês, quantos capítulos vou ter? Ainda não chegam? Vamos para fevereiro com a mesma. Ok. Nós temos 50 mil tarefas, não é? Temos muito pouco tempo. É possível escrever um livro com pouco tempo? É possível. É possível se focares o teu tempo que sobra nessa atividade. Não te dispersares para querer fazer tudo. Quando tu estás a escrever um livro, tu não podes escrever um livro, ler um livro, viajar, fazer muitas coisas. Uma tarefa de cada vez. O meu método é simples, porque ajuda a estruturar isso e a encontrares uma forma de concretizar as tuas metas. Eu utilizo este método já há algum tempo, com este meu blogzinho. Tenho aqui 3 cadernos, 4 até, mas isto é sobre as leituras, mas cada um tem um papel importante. Um é sobre ideias, o outro é um diário e por fim, depois o outro é o planeamento do ano. Coisas simples que tu podes fazer sem 1000 tarefas. Não vale a pena. Eu não consigo ter um programa para definir tarefas, outro para fazer listas, outro. E gosto muito de escrever em papel, mas também consegues fazer o CB com a internet. Não precisa de ser em papel. Olha, eu vou despedir-me. Eu acho que este episódio já foi muito útil para quem está a desenvolver as suas primeiras ideias ou quer escrever um livro, ou quem sabe até depois deste episódio fique com vontade. Obrigada a quem ouviu até aqui e se quiseres, já tiveres uma dúvida, manda-me uma mensagem, um e-mail, eu vou ter todo o gosto em responder.